Nós vamos continuar mostrando as figuras das formas pensamento, retirada aqui do livro. E hoje nós vamos ver as formas pensamento de solidariedade, de medo, quando nós levamos um susto repentino, que tipo de figura nós criamos. A solidariedade, quando nós temos um sentimento, uma emoção, olhando alguma cena e nós nos irmanamos a uma pessoa que esteja passando por alguma situação, que tipo de criação mental que nós fizemos. A ganância também, nós vamos ver que figura nós criamos quando nós somos gananciosos. O vício em bebida, nós vamos ver aqui também. Várias emoções, né? Então, nós vamos aqui, e à medida que eu vou mostrando as figuras, eu vou fazendo um relato explicando o que essas figuras querem dizer em relação à cor e à definição. E, novamente, vou dizer uma coisa. Eu acho assim, ó, esse estudo, ele é muito essencial. Ele é muito essencial. Esse livro, ele é muito antigo. Se vocês forem ver na internet, tem muita gente que faz referência a esse livro aqui, desses teosofistas. É um livro que ele é referência para falar das formas de pensamento. E é inacreditável, assim, por que eu falo que eu acho que ele é muito, muito, muito necessário? Porque dá para imaginar que quando, por exemplo, nós levamos um susto, nós criamos, sai do nosso corpo, se desprende do nosso corpo astral, matéria, energia, e cria esses objetos, essas figuras dessas formas, e essas formas vão ficar ali, volitando na sua aura, ao seu derredor, conforme esse pensamento que nós tivemos em relação a uma ganância, ou em relação a ciúme e raiva, como a gente viu, quando a gente tem aqueles nossos repentes de descontrole emocional, que eu falo que ocorre um furto psíquico, um sequestro emocional, a gente cria, imediatamente, a gente cria essas figuras, e essas figuras ficam ali, vívidas à nossa volta, interferindo no nosso dia. Então, eu tenho um acesso de raiva hoje, eu vou ter essa criação comigo interferindo no meu dia, amanhã, depois de amanhã, no outro dia. Se depois de 2 ou 3 dias eu tenho mais um novo acesso de raiva, eu alimento ainda mais essa criação, ou essa criação vai estar ali me influenciando, porque ela vai querer sobreviver. Eu acho isso incrível, eu acho isso fenomenal. Por isso que eu falo assim, ó, que esse estudo, para mim, ele é muito, muito necessário, porque nós pensamos muito, nós sentimos o tempo inteiro, nós pensamos o tempo inteiro, e essas criações podem ajudar a definir o quão bem nós podemos viver, o quão bem nós vivemos. Bom, então vamos lá. A primeira forma, pensamento que nós vamos ver é essa que denota solidariedade. Essa solidariedade, ela é essa figura que parece mais uma nuvem. É uma nuvem num tom de verde. Ele parece aqui pelo computador azul, mas ele é um tom esverdeado. E essa solidariedade é classificada como indefinida. Por quê? A pessoa que está pensando, que está sentindo essa solidariedade, ela não está sendo definida focada em uma pessoa única, em uma única ação. Ela não está indo para a ação, ela apenas está provavelmente observando uma situação, ela está tendo um sentimento generalizado, geral de compaixão, como se, por exemplo, alguém estivesse relatando alguma coisa e ela então começa a sentir sobre isso compaixão, ou então nós ficássemos na porta de um ambulatório, nós estamos lá olhando aqueles pacientes e estamos tendo compaixão, estamos nos solidarizando, estamos tendo compaixão por aqueles pacientes. Então, nós criamos esse tipo de forma-pensamento. E essa figura, ela representa o susto repentino. Essa pessoa, ela foi assustada. E no momento, então, que ela levou esse susto, ela produziu essa figura com esse efeito. E nós vamos aqui analisar os primeiros semicírculos que estão lá apenas na cor cinza, que representa o medo. Então dá para entender que naquele primeiro momento, que são as figuras que foram primeiras criadas, elas estão lá como se fosse na cor apenas cinza, representando o medo. Você tem ali umas linhas que parecem flechas, que dá o sentido de explosão. E depois você vai vendo que os semicírculos estão sendo tingidos de vermelho. Ali o susto já está quase passando e está um misto de raiva. Então ali está o medo e está a raiva misturado. E o último semicírculo, que é o mais recente, ele está todo em vermelho. Que ele representa o quê? Esse vermelho escarlate. Ali já não tem mais medo, né? O susto já passou e ele está com raiva. Ali ele está com raiva. Então o susto foi superado e restou apenas o aborrecimento. Esta próxima figura é um exemplo de ganância egoísta. E pelo tom verde musgo, de qual ela está atingida, a pessoa de quem parte esse pensamento, ele está prontinha para empregar a falsidade para obter aquilo que a pessoa deseja.
Vejam que as garras, elas estão se direcionando para um lado da figura. Isso significa o quê? O objeto de desejo está naquele lado. E ela então vai convergindo como se fossem garras para obter o objeto do desejo. Interessante que os autores aqui, eles relatam que as formas parecidas com garras dessa natureza são vistas muitas vezes convergindo sobre uma mulher que usa um vestido ou um chapéu novo ou alguma joia que seja especialmente atraente. Então, eles falam assim, que muitas vezes as pessoas que estão em frente a uma vitrine podem ser vistas projetando essas vontades astrais através do vidro. E a cor pode variar de acordo com a quantidade precisa de inveja ou ciúme misturado com o desejo de posse. Mas em todos eles nós vamos encontrar muito próximo a esse formato indicado nessa ilustração. Olha, essa figura, essa forma pensamento, é a representação do vício em bebida. Então, esta figura, este exemplar, ele foi tirado do corpo astral de um homem que acabava de entrar em uma adega. Quando que nós poderíamos imaginar que quando nós entramos numa adega e olhamos aqueles vinhos lá maravilhosos, nós acabamos por criar esse tipo de figura? Pois bem, a expectativa e o desejo violento pela bebida que ele estava prestes a absorver apareciam em uma projeção na sua frente, com essa aparência bem desagradável. Essas garras, essas cores. Mais uma vez, essas protuberâncias curvas, elas mostram o desejo, enquanto a cor e a textura, mosqueada, áspera, mostram a natureza baixa e sensual do apetite. Os desejos sexuais aparecem muitas vezes de uma maneira bem parecida que essa forma pensamento. Tá, para não ficar muito longo, nós finalizamos com essas figuras. E na próxima, então, nós vamos para as demais emoções. Vai ser interessante que nós vamos ver, por exemplo, os jogadores, o que eles criam no momento que eles estão jogando. Em um funeral, quando nós estamos num funeral, que tipo de criação mental nós fizemos, tá bom? Até a próxima, então.